pessoal, começando mais um podcast Mundo do Tênis, nosso quinto episódio. Hoje a gente vai falar do Finals, que acabou ontem. A gente está gravando segunda-feira, acabou ontem em Londres. A despedida da quadra de Londres, né, do Finals, vai para Turim agora. E tivemos um inédito campeão, coisa que está acontecendo desde 2016, né? O russo Daniil Medvedev ganhou ontem do Dominic Thiem, segundo vice-campeonato seguido do Thiem. E a gente vai falar sobre ele e os outros tênis que disputaram esse Finals. Posso adiantar para vocês que foi uma das melhores edições que eu já vi do Finals. Jogos muito equilibrados, jogos assim, a técnica apuradíssima, nível alto, e foi um Finals que acabou justificando o campeão do Masters de Paris aí, o Daniil Medvedev levou, passou por adversidades e superou elas. Antes eu quero lembrar para vocês as nossas redes sociais, né? A gente está com a rede social do Instagram, o Mundo do Tênis Podcast, e o nosso Twitter, que a gente vai mandar uns abraços especiais no final do programa, que é o @tênis e podcast. Tá bom? Vamos chamar os nossos amigos aqui para debater sobre esse torneio aí, o último torneio grande da temporada. Temos alguns challengers aí ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, onde os brasileiros estão jogando, mas o último torneio de elite, assim, foi o Finals que acabou ontem em Londres. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus? Tudo em paz, tudo certo. Agradecer novamente aí o apoio de todo mundo, né, que tem dado feedback pra gente, acompanhado o nosso trabalho aqui com o podcast aí todo mês. Agradecer de coração todo mundo. E, poxa, acho que nada melhor do que falar hoje sobre o Final, sobre um torneio que fecha a temporada, né, dos tops, né, da elite do tênis. E eu concordo plenamente, foi um torneio de alto nível, teve jogos maravilhosos, fazia muito tempo, né, que nem eu me arrisco a dizer que nem no US Open a gente assistiu alguns jogos tão bons quanto viu no Finals. Lógico, né? No Slam melhor de 5, no Finals é melhor de 3, mas mesmo assim, em termos de nível, né, de desempenho mesmo, assim, de jogos disputadíssimos, o Finals teve um pouco de tudo. Teve emoção, o sistema, né, de grupos favorece essa emoção, às vezes você consegue se classificar mesmo perdendo, é outro mundo, né? É como se fosse a Copa do Mundo do tênis mesmo, foi insano, foi muito bom. Já de antemão, parabéns para o Medvedev, campeão, merecidamente, né? Foi o tenista que jogou melhor tênis ao longo do torneio, desde o início do torneio. Ganhou do número 1, do número 2, do número 3 e do número 5. Fazer mais que isso não dá, né? Então, falar que o cara não merece é impossível. Merecido 100% pro Medvedev, jogou demais. E aí, pessoas, comentar esse ATP Finals. Eu também gostei muito do Finals. E a gente vai falar um pouco sobre as condições que envolveram o torneio. Mas com uma temporada que foi um pouco mais curta, pode ter ajudado a melhorar as partidas, as condições das partidas. Geralmente o Finals ele chega no final de temporada com jogadores totalmente destruídos fisicamente. Mas esse ano foi um pouco diferente por conta da pandemia e tudo mais. E o Finals acabou sendo o auge físico deles durante a temporada. Depois dessa volta no US Open e tudo mais. E foram boas partidas de se ver. O Medvedev jogou um grande tênis. Ele já vinha jogando muito bem em Paris, já tinha vencido Paris. E agora o Finals. Então, resultado do trabalho e desse crescimento do russo no final da temporada. A gente também vai falar um pouco sobre Dominic Thiem, sobre o Djokovic, sobre o Nadal, que frustrou mais uma vez o seu torcedor, e alguns detalhes a mais envolvendo o ranking no final da temporada e o que esperar desses jogadores para os próximos torneios, para a próxima temporada e coisas envolvendo eles próprios. Muito bem. Gente, o que eu gostei mais desse Finals foi, a minha análise geral do torneio, é a troca de bastão. Por quê? Eu, assim como você, já acompanhei centenas de jogos de Djokovic e Nadal. Já vi Djokovic e Nadal, e também o Federer, ganharem jogos assim, principalmente o Nadal. Você fala, vai perder, e o cara vai lá e ganha, acha um jeito e ganha o jogo, jogando mal, o adversário jogando muito melhor.
O que eu vi nesse sábado é que, se fosse há 2 anos atrás, a final seria Nadal e Djokovic. Por quê? Djokovic jogando melhor do que o Thiem, tendo menos dificuldades ali no saque. O Thiem vai lá no momento ali, chave 7-5. Jogo em alto nível, segundo set impecável dos dois, vai para o tie-break. Thiem tem o match point na mão, perde a oportunidade, o jogo acaba desenvolvendo ali, match point, set point, e o Djokovic fecha 12-10. Porque eu vi uma geração de tenistas, Bert, Tsonga, Ferrer, até o Cilic, Del Potro, alguns outros tenistas de outra geração, eles sucumbiam quando acontecia isso. Quando perdia um set assim que estava na sua mão, você encurtava o braço, igual eu vi o Thiem fazer em um dos pontos ali, para fechar o jogo. E no começo do terceiro set, o Djokovic ia lá e quebrava logo de cara, e aí conduzia o jogo até a vitória, quando não dava um pneu, ou 6-1, 6-2. E o Thiem começou muito bem o terceiro set, o jogo continuou parelho, poderia ir para qualquer um dos dois lados, e no tie-break do terceiro set, o Djokovic vai lá, abre uma vantagem, o Thiem não se desespera, entra no jogo, controla bem a emoção. O backhand dele estava afiadíssimo, um dos backhands mais vistosos que a gente tem no circuito. Se controla na linha de base e ganha o terceiro set e ganha o jogo. À tarde, Nadal joga contra o Medvedev. Primeiro set ali parelho, o Nadal consegue vencer, e no segundo set o Nadal estava atrás do Medvedev, né? E ele vira para 5-4 e vai sacar para o jogo. Ali, se fosse um tempo atrás, o Nadal fez uma temporada decente, apesar dos imprevistos aí, né? Ganhou o Grand Slam, chegou nas quartas do outro, foi bem na ATP Cup, ganhou outro título lá no começo do ano, né? Fez um Masters de Paris decente. O Nadal deveria fechar o jogo, né? Mas o Medvedev, eu falo assim, que não foi tanto. A gente discutiu se foi pipocada, se não foi pipocada. Para mim, o tenista, ele seria pipocado se ele tivesse aberto 40-0 com 3 saques ali para fechar e o braço pesasse. Para mim, como aconteceu no US Open de 2018, o Medvedev cresceu na hora certa. Ele conseguiu lá no US Open de 2018 levar o jogo lá para o quinto set, né? E nessa hora o Medvedev cresceu na hora certa, devolveu a quebra, foi para o tie-break, fez um tie-break de gente grande e acabou levando no terceiro set a partida. O terceiro set começou um pouco equilibrado, mas o Medvedev logo ali fez o Nadal sucumbir. Para mim, talvez, eu falei isso já algumas vezes, tá mudando a quadra, o ambiente, talvez o Nadal ganhe o finals, né, sendo em Turim, vamos ver como é que vai ser as condições de Turim. Apesar que o finals esse ano a quadra estava mais lenta do que os anos anteriores. Para mim não pesa tanto o Nadal no teu finals, porque ele tem 20 títulos de Grand Slam, tem a medalha olímpica, que eu acho mais difícil por ser de 4 em 4 anos, uma quadra de hard ainda, né, ganhando do Djokovic numa semifinal. Tem copos, é o recordista de Copa Davis aí dessa geração, ganhou 5 vezes. E outros títulos mais, recordista de segundo colocado dos Masters, mais de 30 títulos de Masters, né? Em várias quadras. Então, é chato, mas não é. O Nadal não vai ser menor do que ele é se ele não ganhar o finals. Fica aquele gosto, né? Porque eu acho que se ele fosse para a final com o Thiem, ele teria as condições, porque o Thiem em finais joga menos do que ele deveria jogar. O Thiem é uma montanha-russa em finais. Até mesmo no US Open que ele ganhou, e no Masters que ele ganhou do Federer, em John Wells, ele oscilou, né? Mas ele conseguiu ganhar esses 2 títulos aí, que são os 2 títulos maiores da carreira dele. Dito isso, a troca de bastão está acontecendo. Não me surpreenderá se ano que vem a gente ter campeões inéditos de Grand Slam, dessa nova geração. O Thiem não é tão novo assim, né? E Medvedev, Tsitsipas, Zverev, estão aí bem cotados para mim para ganhar os títulos de Australia Open e de US Open, que são hard. Existe um equilíbrio maior. Saibro ainda aposto no Nadal, com o Thiem ali junto com o Djokovic seguindo eles. E na grama, vamos ver o que vai acontecer, né? Federer, Djokovic, falta esses caras jogarem melhor na grama, não eles nesse nível ainda. Mas a troca de bastão está acontecendo. Acredito que em 2022 a gente tenha algo similar que acontece na WTA. Vários campeões de slam. Hoje a gente tem 8. Em 2022 a gente pode ter 10, pode ter 12.
ela está acontecendo e essa geração que está aí, desses tenistas que eu falei, incluindo o Rublev, incluindo o Sinner, ela é melhor do que a geração anterior, que tinha Nishikori, que tinha Tsonga, mas Tsonga não é de uma geração um pouco maior, mais atrás, Raonic, que era Dimitrov, né, que era um tenista que a gente falava assim, esse cara vai ganhar um Grand Slam, e não aconteceu. O Medvedev já está com 3 títulos Masters na carreira e o Finals, ele igualou o Davydenko, né, e com 24 anos. Então, mesmo não sendo um tenista assim que eu tenho muita simpatia pelo estilo robótico dele, parabéns pro Daniel, superou as diversidades que todos eles têm, bateu Nadal e Djokovic no mesmo torneio, né? É uma missão assim dificílima e ele fez muito bem. É verdade, acho que uma coisa importante da gente colocar aí é o contexto que o Matheus citou no começo, porque realmente, né, esse Finals ele é, primeiro, um divisor de águas, em relação a isso que o Diego colocou agora também, né, de ser a representação dessa passagem de bastão, né, ser esse divisor de águas mesmo da nova geração conseguiram bater Nadal e Djokovic em situação normal, assim. Eles não estavam abatidos, não estavam abalados fisicamente nem mentalmente, nada. Plenas condições para todo mundo, de igual para igual. Nadal perdeu 2 jogos no torneio, Djokovic também, para tenistas diferentes, né? Então, tá acontecendo realmente essa mudança, tá acontecendo realmente essa transição ficando cada vez mais nítida, mais clara e mais consolidada. Cada vez mais os mais jovens, né, estão preparados e conseguindo conquistar seu espaço e demarcar o seu território aí, né, marcar realmente o nome na história também. E acredito muito que esse Finals aqui é uma grande representação disso. Muito por quê? Por conta do que o Matheus colocou no começo, que é um Finals que ele é um pouco diferente dos demais em relação a essa coisa da temporada ter sido muito mais curta, ter tido poucos torneios, a galera ter escolhido, né, torneios para disputar. Então, por exemplo, o Nadal não foi no US Open, né, preferiu se preparar para Roland Garros e depois também não disputou torneios menores para disputar só Paris e o Finals. Então, assim, se for pensar por esse lado, né, o Nadal estava 100% preparado, focado e descansado para um Finals pela primeira vez, talvez, na carreira. Todas as outras vezes, né, ele sempre... não que é desculpa, mas assim, a justificativa sempre foi de que ele chegava muito cansado, né? Que ele Acho que, Eloy, 2013 ele estava voando. Não, ele estava muito bem, mas uma temporada inteira, né? E ele pulou Paris, se eu não me engano, em 2013. Sim. E ele chegou nos cascos. É que ele pegou o Djokovic ali, o Djokovic naquela quadra ali foi melhor que ele, mas você tem razão. Nessa temporada aqui, ele estava muito bem fisicamente. Aqui ele tinha mais possibilidades física, mentalmente, né, em termos de preparação, assim, foi que ele estava mais disponível para ganhar o Finals, digamos assim. E não rolou. Mas, lógico, um pouco por conta dele mesmo, né, porque eu acredito que ele perdeu muitas chances, tanto no jogo dele contra o Thiem na fase de grupos, que poderia mudar a classificação, né? Ele ficaria em primeiro, Thiem em segundo, mudaria o confronto das semifinais. Quanto no jogo contra o Medvedev também perdeu chances muito importantes, que é aquela história, foi o que o Diego estava falando, né? Talvez 2 anos atrás ele não perderia esse tipo de chance. Então, isso também é uma marca e uma prova do tempo, dessa transição, dessa continuidade, dessa passagem de bastão. E serve o mesmo para o Djokovic, né? O próprio Djokovic também, a gente esperava ele um pouco mais comedor de fígado aí, né? Um pouco mais com sangue no olho no torneio, não foi muito o que a gente viu, né? Ele também oscilou, né, tomou quebra até pro Schwartzman, numa quadra em que o Schwartzman não vai tão bem, né? A gente até falou disso no último podcast. Então, o Djokovic perdeu de 2-0 pro Medvedev na fase de grupos.
a gente esperava talvez ele dando um pouco mais de trabalho. E mesmo o jogo contra o Tien na semifinal, foi um jogo que eu não sei vocês, mas eu considero que não foi dos melhores do torneio, tecnicamente. Foi um jogo de muito erro, muito nervosismo. Parecia que os dois estavam com dificuldade de jogar o seu 100% e estavam incomodados com isso. Acabou levando o Tim, que conseguiu se soltar e subir o nível ali no final. Né, o final do tie-break do terceiro set, para mim, ele jogou muito. Mas antes daquilo, né, um jogo de muito erro, muito nervosismo, muita tática, né? Mas, de toda forma, fica marcado essa passagem de bastão e fica marcado esse divisor de águas e também fica marcado essa questão do contexto, de que, assim, apesar dos pesares, foi um finals totalmente diferente, mas é um finals que, ao mesmo tempo, é especial nesse sentido, de que ele também marca a transição, marca a passagem, marca a chegada dos jovens com uma consolidação muito maior do que havia até o US Open, até Roland Garros, né? Agora não. Agora, todo mundo olha para o Medvedev de uma forma diferente, vai olhar para o Zverev de forma diferente, porque apesar dele ter um monte de problemas externos, ele foi lá e jogou. Pode não ter ganho, né? Não passou de fase, mas ele foi lá e jogou de igual para igual com todo mundo. Né? Deu trabalho para todo mundo. E também se consolidando, né? Principalmente no aspecto mental. O Rublev, né? Jogou seu primeiro finals já consolidando com chave de ouro a sua própria temporada. Então, eu também acredito que ano que vem a gente tem grandes chances de ver esses jovens indo ainda melhor e os mais velhos, né? Nadal, Djokovic, Federer e afins caindo cada vez mais, né? De pouquinho em pouquinho aí, tendo mais dificuldades para ganhar, mais dificuldades para fechar jogos, mais dificuldades para manter físico e mental 100% ao longo do jogo inteiro, oscilando um pouquinho mais, o que também é natural, porque eles também não são imortais, né? Nem são de ferro, né? Faz parte. Aí tem essa questão do finals tudo mais, como eu tinha citado, que ele não foi tão no final da temporada como um dos anos anteriores, porque foram menos torneios. Mas uma das coisas que também foi preponderantes foi que esses jogadores, eles se portaram realmente como capazes de vencer Nadal e Djokovic, coisa que gerações anteriores geralmente tremiam na hora de decidir o jogo contra eles. Mas mesmo assim a gente viu o time acabar segurando um pouquinho do braço contra o Djokovic, viu o Medvedev travar um pouquinho contra o Nadal, mas a gente viu também eles jogarem muito bem os pontos importantes e isso foi preponderante para que eles conseguissem avançar a final e vencer dois dos maiores jogadores de todos os tempos. É uma mudança totalmente nos jogadores, no que a gente vê na quadra, porque antigamente todos esses seriam dominados muito facilmente por Djokovic e Nadal. Mas agora eles perceberam qual é o caminho que eles conseguem vencer os dois. A gente viu o Medvedev jogou muito fácil contra o Djokovic. O Medvedev sabia tudo que o Djokovic ia fazer, não deu chances para o Sérvio. O Tim jogou muito bem contra o Djokovic, foi até surpreendente a maneira como ele jogou, se portou muito bem, se portou como um grande nome dentro da quadra, fez o que queria fazer, ao invés de ficar esperando o Djokovic fazer as coisas, jogou muito bem, conseguiu mudar a velocidade muito, muito facilmente da bola, e assim, achou a maneira de jogar contra os dois, colocou na cabeça que, olha, sou capaz de vencer e agora colocar em quadra tudo isso. Eles estão fazendo, estão jogando bem nos pontos importantes, que é uma das coisas mais importantes no tênis e que muitos tenistas sofrem. Às vezes jogam bem 70% do tempo, mas aqueles 30% que são nos momentos importantes acabam vacilando. Deu essa travada contra o Djokovic no sábado, chegou a ter dupla falta no match point, mas conseguiu vencer. E é um momento novo, é um momento que os jogadores vão começar a surgir, que vão começar a ganhar.
são, desde 2016, sempre vencedores inéditos no Finals. Ano passado tinha ganhado Stefanos e Tsitsipas. Eu tenho quase certeza que ano que vem vai ser outro nome diferente também. Então, a ATP tá em mudanças. Tá variando, não é mais como antigamente, que estava filtrado só nesses 3 jogadores. Hoje a gente tem a capacidade de começar um torneio e a gente ficar discutindo sobre quem vai ganhar ou quem não vai ganhar, e a gente colocar um bolão antes do torneio. A gente nenhum dos 3 citar Nadal e Djokovic, porque a gente vê o potencial nesses outros jogadores. Uma coisa que o Matheus falou aí, só tem uma coisa que eu acho que não vai mudar. Rafael Nadal e Roland Garros ainda vai ser... Aí não tem como, amigão. Eu acho que vai... Aí é 1 ou 2 anos ainda, né? Ainda mais o que foi ele na final deste ano. Ali, acho que não, mas... Só se surgir um grandão que joga o jogo da vida dele enquanto Nadal e Roland Garros e ganha uma partida. Só vi um cara fazer isso. Engraçado, só vi 2 caras fazer isso. Tirando a vitória do Djokovic lá em 2015, né? Porque o Nadal tava ruim no mental ali, o Djokovic tava voando. O Soderling, né? Que aí todo mundo pensou, pra ganhar do Nadal você tem que tentar o winner toda hora, né? Porque naquele dia, em tudo que o Soderling tentava de direita e esquerda, entrava, né? E sacou pra caramba. E o Isner, que eu pensei que o Isner ia derrubar o Nadal em 2011, o Nadal acabou ganhando aquele jogo em 5, né? E aí ele levou acabou ganhando o título depois. Na hora que o Isner tava 2-1 pro Isner, eu falei, putz, não, acho que o Isner vai ganhar do Nadal hoje. O Nadal acabou ganhando. E aí... Mas sabe o que é? Pra você ganhar do Nadal em Roland Garros, você tem que ser mais consistente do que ele. E não tem nenhum outro jogador no circuito que é mais consistente que o Nadal. É uma mistura de consistência com arriscar, né? Não tem. Talvez o Tim consiga, mas eu ainda acho que pelo Tim, aproveitando este gancho aí, o Tim, em finais, os outros tenistas sabem melhor do que a gente. Ele é uma montanha-russa. Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá embaixo. Ele tem que melhorar muito isso. Ele ganhou o US Open começando lá embaixo, e aí o Zverev foi abrindo a porta para ele, subiu e ganhou. Quase ele perdeu, porque o Zverev sacou pro jogo, no 27. Ele perdeu pro Djokovic, ele estava 2-1, ele estava jogando muito melhor que o Djokovic. O Djokovic estava dominado no jogo. Tinha a montanha-russa dele, foi lá para baixo, o Djokovic ganhou um quarto set. Na hora que ele ganhou um quarto set, eu até comentei, ele vai ganhar o jogo. E não deu outro. O Djokovic conseguiu uma quebra, administrou, com a experiência dele, ganhou. Acho que o Tim, a sorte do Tim nessa temporada foi ele ter ganho o US Open. Senão ele uma pecha que o Andy Murray tinha antigamente, até ele ganhar o US Open, de amarelão, vai ficar assim, vai pegar. Porque o Tim tem muitos vices de Masters, já tem 2 vices de Finals, né? Vice de Slam. Por causa disso, não sabe administrar ainda o lado emocional e físico em finais. E algo parecido acontece com o Zverev nos grandes lances. Melhorou este ano, é inegável, né? O Zverev foi melhor este ano. Principalmente o Zverev administrar o segundo saque dele. Esse Finals foi uma tragédia. Eu apostei nele campeão e ele me decepcionou, até correu o risco no momento de perder pro Schwartzman, né? Deu um set pro Schwartzman e a gente pensou, putz, mano, se ele não elevar o nível dele aí, o Schwartzman ganhou o jogo, né? Ali na segunda rodada, ele conseguiu ganhar ali. O Zverev tem que melhorar muito bem, tem que equilibrar esse segundo saque dele. Ele não vai conseguir, né? Não adianta ter um primeiro saque muito bom, e no dia que ele não funcionar, você tem que ter outras armas para jogar, né? E eu acho ele um tenista super talentoso também. Melhorou este ano. Em outros anos já chegou a ser pior. Ele gastava muito tempo em quadra com tenistas que não sabia que a gente não ia longe, né? Gente, 2 tenistas aí que para mim foram bem, né, dentro dos seus limites. Rublev e Schwartzman, né? Schwartzman a gente era pedra cantada, que ia perder os 3 jogos. Eu disse que talvez ganhasse um, né? Mas não teve nem como. Achei até que ele ia complicar pro Medvedev no jogo lá do... O Medvedev já está classificado, e que o jogo era tarde, ele ia tirar o pé, mas o Medvedev não quis nem saber. Acabou com o Schwartzman rapidinho.
E o Rublev ganhou do Thiem, né? O Thiem já estava classificado, o Thiem administrou, jogou mais cedo, né? No outro dia. Mas e o Rublev teve a chance de ganhar do grego, mas na hora H ali não controlou bem os hormônios, né, no tie-break decisivo do terceiro set. Mas foi um aprendizado para os dois, né? Acho que o Schwartzman não volta mais para o finals, que a gente sabe que é um tênis no máximo para top 20, né? Quadra de Saibros, brilhar em quadra de Saibros, vai ficar para sempre na memória que ele participou do torneio. E o Rublev já acho diferente, acho que ele não tem para nível top 10 e voltará mais experiente para os torneios posteriores do finals. Mas realmente o Schwartzman é difícil, né, dele manter essa mesma pegada, essa mesma sequência de atuações e principalmente as pontuações, né? Ele vai ter que defender muita pontuação na próxima temporada. Eu também acho que é difícil que ele fique entre os 8 novamente. Mas mesmo assim valeu demais, ele mereceu muito estar lá. Valeu demais, com certeza, a experiência. Desculpa. E também valeu demais ele ter feito o que ele faz de melhor, né? Ele estava lá, ele sabia que era muito difícil e ele não largou o osso um segundo. Você não viu o Schwartzman de cabeça baixa, você não viu ele entregando nada, ele jogando displicente, jogando sem vontade, não. Ele foi lá, ele deu o sangue, ele fez o melhor que ele podia fazer, mesmo sabendo que ia ser difícil. E acho que ele é um exemplo ótimo para qualquer outro tenista ou ser humano no mundo em relação a isso, né? O cara se doou 110% a temporada inteira, e mesmo sabendo que seria extremamente difícil, que ele ia jogar só com caras que geralmente ele perde, ele jogou o máximo que ele podia, ainda ganhou 7, né, do Zverev, né? Deu uma complicada ali, quebrou o saque do Djokovic, então assim, ele teoricamente se superou também em termos das expectativas. Ele foi super bem para o limite que ele podia chegar. Agora, o Rublev, eu acho que ele podia ter feito um pouquinho mais. Acho que o jogo dele contra o Nadal era até esperado, né? O jogo encaixa. Nadal colocou também toda a experiência em quadra, a intensidade, coisa de seu primeiro jogo de ambos, né? Um misto do nervosismo do Rublev versus a experiência do Nadal. E o Nadal também inteiraço, 100% preparado ali, primeiro jogo descansado, zerado. Era difícil mesmo para ele. Agora, mano, o jogo dele contra o Tsitsipas realmente dava, né? Deu para ver que foi uma questão mais mental. Sentiu, né, um pouco o momento ali de fechar, sentiu a pressão de ganhar do grego. Até porque o retrospecto recente, ele tinha perdido alguns jogos, né, pro Tsitsipas, até em Roland Garros, então talvez esse fantasma também tenha dado uma assombrada nele ali no jogo. O próprio Tsitsipas, né, para mim, de certa forma, não foi um vexame, óbvio, não é decepcionante nesse sentido, mas assim, ele estava defendendo o título, né? Eu esperava que ele pelo menos passasse de fase, que ele ia vir com uma postura diferente, que era uma coisa que a gente vem criticando um pouco dele nos últimos podcasts, né? Que se espera muito o Tsitsipas que jogou o Finals do ano passado, o Tsitsipas que jogou o Roland Garros desse ano, mas ele ainda oscila muito, né? Não consegue manter um nível de desempenho absurdo muito tempo contínuo. Ele joga muito bem um torneio ou outro e em alguns ele joga não tão bem ou diria até joga um pouco de forma apática, assim, sem a mesma intensidade, sem a mesma energia, principalmente, né, em jogos que são mais duros, mais longos, assim, é mais difícil dele manter do início ao fim. Acaba oscilando bastante. Esperava particularmente que ele passasse de fase, apesar do grupo, mas acho que o jogo decisivo para ele não foi nem contra o Nadal, porque contra o Nadal ele tem um retrospecto ruim e o jogo não encaixa, né? Backhand dele de uma mão, não é dos mais, né, óbvio, é muito bom, senão ele não estava onde ele está, né? Mas não é dos mais eficientes como o do Thiem, do Wawrinka, por exemplo. E ele sofre bastante para jogar contra o Nadal. Aquele spin alto na esquerda dele machuca bastante. Ele é um jogador que gosta muito da rede, né? Gosta muito de subir. O Nadal é um passador, então encaixa pro Nadal. Já esperava que o Nadal ganhasse do Tsitsipas.
mas esperava que o Tsitsipas né, desse um pouco mais de trabalho pro Thiem, por exemplo. Achei que ele poderia ganhar do Thiem, igual ele ganhou no outro Finals. E que ele ganharia do Rublev talvez um pouco com menos emoção, né, com menos drama. Não sei, esperava um pouquinho, né, uns 10% a mais ali de alguém que estava defendendo o título. O Zverev não, né, não dá para saber muito, ele também oscila, mas já não esperava tanto por conta do que eu vi ali, né, no final do Master 1000 de Paris, quando ele caiu no mesmo grupo do Medvedev e do Djoko, né, eu já esperava que passaria realmente Djokovic e Medvedev, apesar do Zverev ser uma caixinha de surpresas, né? Ele gosta de jogo grande, vira e mexe, ele sobe o nível justamente nesse tipo de momento, né? Não foi o caso dele subir tanto o nível, mas acredito que também é a mesma coisa do Tsitsipas. Não dá pra gente falar que foi um vexame decepcionante. A única coisa é a questão do segundo saque mesmo. Não dá para um tenista do nível dele fazer 500 duplas faltas igual ele tem feito, né? Então, assim, alguma coisa tá acontecendo. Não dá para saber se é fisicamente, se é mentalmente. Parece mais uma questão mental, né? Tem uma certa insegurança em relação ao golpe em si, ou aos momentos, né, em que ele erra. Dá para ver que ele comete duplas faltas em momentos importantes. O Thiem fez muito isso, né? Cometeu duplas faltas ao longo do torneio, no jogo contra o Nadal, no jogo contra o Djokovic, né? Duplas faltas em momentos importantíssimos, em momentos chave do jogo. Quase que ele entrega. Concordo plenamente com o Diego, né? O Thiem, ele tem esse problema, ele não desempenha bem em finais. Ele não consegue jogar 100% do tênis dele em finais, nunca joga. Ele joga em alguns momentos da final o melhor que ele tem, mas não o tempo todo, igual ele joga, por exemplo, na fase de grupo. Na fase de grupo do Finals do ano passado e desse ano, ele foi um monstro, né? Ele jantou todo mundo. E os jogos que ele perdeu, ele entregou, né? Assim, jogou para cumprir tabela. Tanto com o Berrettini ano passado, quanto esse ano também entrou contra o Rublev ali só para cumprir tabela, não estava nem aí pro resultado. Mas os jogos que são para valer na fase de grupo, ele vai lá e ganha de todo mundo, só de tenista teoricamente mais favorito que ele. Aí chega na final, chega na semi, não é a mesma coisa, sabe? Então, se o time realmente, enquanto ele não resolver essa questão, ele vai acabar perdendo finais em momentos em que ele é favorito, em que ele merece ganhar, né? Que ele tá numa condição de vitória, mas ele não se coloca dessa forma, né? Ele não consegue desempenhar de acordo com a condição que ele está ali. Talvez seja justamente o problema, né? Ele não lide bem com essa posição, não se sinta tão bem sendo favorito ou sentindo a pressão de ter que ganhar, a responsabilidade de ser o cara da vez, né? A bola da vez, não sei, mas parece que é algo que pesa bastante para ele. O Nadal, para mim, uma decepção só em relação a isso de não ter fechado, né, momentos importantes que ele teve chances, né? Como já falei, teve muita chance no jogo contra o Thiem, mudaria a história do torneio, teve muita chance contra o Medvedev, também não fechou. Djokovic também, né, acho que deu uma titubeada, não foi a mesma coisa, não apresentou o mesmo nível que ele costuma apresentar nesse torneio especificamente. E é isso, vamos esperar aí um pouco mais do Finals do ano que vem, né? Mas dando um resumo básico aí de todo mundo. E para fechar, novamente reafirmando, Medvedev, o cara ganhou todos os jogos da fase de grupo sem perder um set. Foi o único tenista na fase de grupos inteira que ganhou todos os sets de todos os adversários que jogou. Chegou na semifinal, ganhou de um cara que ele quase nunca ganha, que todos os jogos importantes ele perdia para o Nadal, ele foi lá numa situação extremamente adversa, difícil, conseguiu virar. Na verdade, Eloy, foi a primeira vez. Foi a primeira vez, exatamente, né? Tipo, então, assim, tinha um retrospecto totalmente negativo, conseguiu ganhar, não se abalou com isso, né? Não ficou lembrando disso, não sentiu mentalmente isso, então, assim, foi lá e ganhou. Do Nadal não interessa, o Nadal não fechou, o problema é do Nadal. O Medvedev acreditou até o final e ficou lá o tempo inteiro. Se ele tivesse desistido ou abaixado a cabeça em qualquer momento, ele tinha dançado 2-0 fácil e tinha voltado para casa.
Mas não, ele ficou lá, ele jogou bem nos momentos importantes, venceu e mereceu. Então, assim, é incontestável, 100% incontestável a campanha do russo nesse ATP Finals. Não tenho o que falar. Medvedev mereceu 100%, fez tudo que tinha que fazer, ganhou de todos e tudo e contra todos. O cara jogou demais. O robozão vem aí, a máquina russa. O Medvedev é brabo demais, brabo demais. Ele ganhou dos quatro jogadores mais ranqueados possíveis, já que ele é o número 4. Ele venceu o 1, Djokovic, o 2, o Nadal, o 3, o Thiem e o 5, o Zverev. Então, o título dele é absolutamente incontestável pelo nível de tênis que ele apresentou e vem apresentando e porque ele não deu chances para os adversários. Então, é incontestável que ele fez o nível absurdo de tênis que ele vem apresentando na ATP. Sobre o Schwartzman, aquele comentário bem típico mesmo. Ele é um guerreiro, é um lutador, é um cara que batalha muito, que tem muitos desafios pela frente, é um cara que é baixo e por conta disso o seu saque não é dos melhores, acaba tendo um pouco de dificuldade nisso. Todo ponto é uma luta, é uma batalha que ele tem que travar com jogadores mais fortes, com jogadores mais habilidosos. E ele dá tudo de si. E nesse Finals, ele pegou um grupo com 3 jogadores especialistas em hard e 3 jogadores que jogam muito bem em hard indoor. E ele foi lá e jogou o jogo dele. Não ganhou, mas jogou o jogo dele. E todo mundo já esperava que ele ia perder os 3 jogos. E assim, é muito bom ver um jogador sul-americano voltando a jogar Finals. A gente teve o Dopotro, antes teve o Guga, o Villas, e tipo assim... Gonzalez jogou também. Gonzalez, teve o Correia também, não foi? Não, Correia é espanhol. Não, é espanhol. Rios. O Massu, não foi? Não, Massu não jogou, não. Rios, Gáudio, Coria, Nalbandian, Del Potro e Gonzalez. Esse foi... Nalbandian é campeão, inclusive, de Finals. 2 chilenos, 4 argentinos e um brasileiro. Nalbandian, adoro, né? Então, é muito legal que a gente vê um sul-americano de volta para o Finals. Tênis que é um esporte tão europeu e norte-americano, a gente vê um sul-americano de volta. Estou muito feliz com o Schwartzman. O Rublev, eu acho que ele precisa virar a chave dele de jogador que ganha jogos para jogador que ganha jogos grandes. Eu acho que isso ele vai mudar a chavinha dele. Ele precisa mudar a chavinha dele para 2021. Foi uma temporada maravilhosa do Rublev. É um cara que joga muito bem tênis. E ele está chegando nesse nível de tênis agora. Enquanto os outros já estavam. O Medvedev já estava, o Zverev já estava, o Stefanos também já estava, o Djokovic há muito tempo, mais de 10 anos, Nadal há mais de 10 anos também. E ele está chegando agora nesse nível de tênis. Então agora é a hora dele virar a chave e falar, opa, agora eu quero ganhar Grand Slam, agora eu quero ganhar Masters 1000. E 2021 precisa ser o ano da virada dele, de um jogador ótimo para um jogador excelente como seus adversários. No geral, o Finals foi muito positivo. Baita jogos, tanto em simples quanto em duplas, que a gente vai comentar agora, né, Diego? E muito feliz com as atuações dos jogadores em geral. Foi muito bom tecnicamente, fisicamente, e atraiu bem os olhos durante essa semana de duelos que a gente teve lá em Londres. A gente vai comentar, Matheus. Antes eu vou só fazer um comentário, porque os 2 torneios que eu mais gosto, assim, os slams, né, Roland Garros e o US Open, coloco ali no meu patamar, até porque o Australia Open eu confesso que eu acompanho muito pouco por causa do horário e questões de trabalho, né? Acabo mais lendo e vendo VTs do que acompanhando o Australia Open ao vivo. Então, para a gente estar aqui no Brasil fica difícil. Roland Garros por causa do Guga, né?
e também por causa do Nadal, e o US Open que é o grande slam assim, que eu mais, assim, eu falo, vou tirar uma licença em setembro só para ir lá assistir ainda na minha vida, né? Paixão por esse torneio também por conta do André Agassi. E depois desses 2 torneios é o Finals. Eu adoro o Finals, é um torneio assim diferente, porque são 8 caras assim dos tops do circuito, né? E jogando ali uma semana que se você perder um jogo você ainda tá vivo, né? Já aconteceu do Nalbandian em 2006 com 2 derrotas, classificar e chegar na semifinal, então nada é perdido. Os jogos, a maioria dos torneios são em alto nível, tirando o ano de 2015, que nem teve 2014, né? Que nem teve final. Foi o pior Finals que eu já vi. E a quadra de Londres, cara, vai ficar na minha memória, assim, é uma coisa assim que daqui 20 anos, a gente vai para Turim agora, depois vai para outros países, eu vou lembrar dessa quadra, assim, uma coisa saudosista, porque o modelo, o jeito de você ver o jogo pela TV, com aquelas luzes, o desenho da quadra, aquele azul como fica na tela, o jogo ali num ginásio fechado, né? O Finals está terminando em Londres agora, está saindo da arena, vai para Turim. A gente não sabe como vai ser a quadra de Turim ainda, sabe que é hard, né, indoor, mas sabe como vai ser. E eu que já gostava da quadra em Xangai, eu que já gostava da quadra lá nos Estados Unidos, em Portugal, quando o Lula ganhou, eu confesso assim que era uma das quadras assim que eu mais gostei de ver jogos de tênis. Eu ficava ansioso para essa época do ano, terminava o Paris, que é um Masters que muita gente não vai e tal, a gente vê algumas surpresas, igual a gente comentou. Aí chegava Londres, assim, a gente via vários espetáculos, assim, né, nessa quadra, e a gente se despede dessa quadra, vai ficar na nossa memória várias partidas aí, né, na Arena em Londres. Vamos para Turim agora, a gente espera que seja muito bom. Só para fechar o assunto do Finals, vamos dar divertido um pouco aí. Quem é a grande decepção de cada um? Olha, eu vou fazer um comentário técnico, tá? Para mim não foi o Nadal, porque nossa, ele não pipocou. Deu uma leve pipocada, mas não foi. Jogou até melhor do que eu achei que ia jogar. Jogou muito contra o time, perdeu ali nos detalhes. Para mim, o que eu esperava, e não foi o Zverev. Esperava mais e quase perdeu até do Schwartzman. Então, eu apostei nele para campeão. Para mim, foi a decepção. Para mim, por conta da proporção de expectativa em cima aí do que geralmente ele costuma fazer, eu acabo colocando o Nadal aí como decepção, porque realmente, olha, se ele não ganhou esse Finals, eu acho que ele não ganha mais nenhum. Eu vou falar uma coisa, eu sei que você é torcedor. Chance. Aí seu lado torcedor tá falando, até comentar, se o Nadal ganhar esse jogo, eu ia ficar preocupado, né? Porque o Elano ia participar segundo, que ele tá comemorando por aí. Mas assim, é verdade, tá? A quadra vai mudar, pro bem ou pro mal. A quadra ano que vem muda. É verdade, mas vai que ele encaixa. Vai acabar ficando mais rápido, aí não vai ter jeito. Olha, vou falar uma coisa, eu acho que não, sabe por quê? Turim tem condições climáticas boas para o Nadal. Mesmo sendo indoor, talvez, vamos ver como vai ser as camadas que eles vão colocar lá, né? Eu acho que não, tem uma tendência, Matheus, as quadras sendo cada vez mais lentas, entendeu? Para favorecer as trocas de bola, né? O estilo de jogo mais vistoso. Eu não sei ainda, eu pesquisei, eu não sei se vai ser indoor ainda. Né? Eu já teve finals aí que foi sem ser indoor, né? E tem 2 quadras hards que o Nadal joga pra caramba, que parece saibro pra ele, né? Nova York e o Canadá. As quadras da América do Norte, geralmente ele joga muito, né? Vamos ver como vai ser em Turim. Vamos ver, mas claro, um pouco do que eu tô colocando, sim, é como torcedor por conta dessa expectativa de que assim, ele teve todas as chances aí para vencer esse e não conseguiu. Eu acho que realmente ele deixou a desejar nos momentos chave e decisivos da maioria dos jogos, principalmente contra o time Medvedev. E eu coloco um adendo em cima do Tsitsipas pelo mesmo motivo que eu já coloquei anteriormente, que ele cara defendendo o título, né? Faltou um pouquinho ali, né? Faltou
o engajamento e a intensidade e a energia que ele teve justamente no outro Finals que ele venceu. Eu vou falar de um jogador que vocês não citaram, que a gente acabou citando bem pouco, mas o Djokovic para mim foi a decepção. O Djokovic não jogou bem em Londres. Eu não considero o jogo contra o Schwartzman um jogo que a gente possa avaliar, porque o Schwartzman ele não tem armas para vencer nenhum dos jogadores que estavam no final. Em condições normais, na hard indoor. Mas o Djokovic jogou abaixo as partidas dele, inclusive contra o Zverev, que ele ganhou, mas porque o Zverev foi bem inferior mesmo. Foi absolutamente destroçado pelo Medvedev e jogou muito mal contra o Thiem também. Não apresentou nada que pudesse dizer assim, olha, eu vou ganhar do Thiem hoje. Até em alguns momentos jogou melhor, pressionou o saque do Thiem, mas chegava na hora H, o Djokovic sumia. Teve 4-0 no tie break no terceiro set e acabou daquilo dali, parou de jogar totalmente. Então, para o número 1 do mundo, sair com 2 vitórias e 2 derrotas de Londres sem jogar tão bem, acho que foi decepcionante para o que a gente esperava do Djokovic para esse final de temporada. Só fazer um adendo, Matheus. Ele jogou assim em Roma, em Cincinnati, né? Do mesmo jeito, no mesmo nível, 60-70%, né? Até foi mais reativo em Cincinnati contra o Raonic, contra o Argut, ganhou, né? Aí, quando ganha, os erros acabam sendo um pouco encobertos, né? Roland Garros, eu acho que ele foi muito bem, né? Khachanov jogou bem contra o Paz, jogos mais grandes que ele teve antes da final, ele jogou muito. Enquanto o Nadal ele foi destroçado, mas aí é outra coisa que a gente sabe. Mas eu acho que ele foi bem contra o Thiem nos pontos importantes, principalmente dos tiebreakers. Eu acho que o Thiem jogou muito ali no 0-4 para virar, né? Foi tanto ele jogar mal, mas sim, contra o Medvedev foi uma decepção. Eu esperava mais dele. Ele foi totalmente dominado, né? Gente, vamos falar das duplas, que também foi um torneio assim bem equilibrado. E uma coisa assim que me deixou da vida, né, para não falar um palavrão aqui, foi o Granollers com os Zeballos perdendo e o regulamento classificando eles, né, dando hatch, né, se retirando da partida, o regulamento classificando eles e a outra dupla. Mesmo se ele tivesse, porque eles precisavam ganhar um set para o Bruno Soares e o Pavic se classificarem, né? Mesmo se eles tivessem ganhado o set dado hatch, o Bruno estaria fora, porque a derrota por WO, por hatch, desculpa, constaria como 2-0. Ou seja, o Bruno foi muito prejudicado pelo regulamento. Para mim, em qualquer competição, tênis, seja Future, Challenger ou Grand Slam, o tenista não tem condições, ele se retira não só da partida, do torneio. Tá fora do torneio. Paciência, né? É complicado, o regulamento tem que ser cumprido, eu concordo isso, é justiça, mas a gente viu o Bruno que fez 2-1, 2 vitórias e 1 derrota, jogarem muito bem, um grupo dificílimo, o Finals, principalmente em duplas, ele é muito equilibrado, mais equilibrado que até a simples, porque todas as duplas aí jogaram num bom nível, né? E aí eles foram para a semifinal sem condições, porque quem viu o jogo de semifinal viu que Zeballos e o Granollers não tinha condições e acabou prejudicando os Zeballos, né? E aí a outra dupla foi para a final, né? Então, não teve o que fazer, né? Então ficou essa decepção, né? E outra coisa que me chamou a atenção, teve um pouco ali entre a segunda e a terceira rodada, Soares e Pavic, a melhor dupla do ano, ganha Roland Garros, ganha o US Open, perde a final de Roland Garros. A dupla está evoluindo, foram vistos em Paris também, vão se separar. Assim, o Bruno disse que ficou muito triste com a notícia, né?
E eu também vou dizer que assim, era uma dupla que eu botava fé para 2021. Austrália, principalmente o quadro de Hearts, que é o forte do Bruno, né? Que eles vão chegar e abominar, porque a dupla estava atingindo agora o seu auge, né? Uma dupla difícil para qualquer um. E o Bruno vai voltar a jogar com o Jamie, que era uma dupla que no final já não tinha mais nada para dar, né? Eu torço para que dê certo, né? Mas tenho o meu pé atrás. Foi uma dupla que deu muito certo em um determinado ponto, então assim, a gente também pode ter uma esperança aí, né? Pode ter uma âncora pra gente se segurar de que o Bruno pode ir muito bem também com o Jamie Murray. Pode ser que dê muito bom, como deu também, né, durante um período da dupla. Claro, fica essa frustração em relação à dupla com o Pavic, porque estava indo muito bem, né? Eles estavam se encontrando cada vez mais, estavam chegando longe nos torneios, dando trabalho para qualquer outra dupla, jogando de igual para igual contra qualquer um, chegando em muita final. Tava numa crescente, mas infelizmente o Pavic optou aí por encerrar a parceria. Faz parte, né? Querendo ou não, aí o jogo de duplas envolve isso, né? As parcerias, as amizades, os compromissos de cada um, opções, né, pessoais de cada um. Não necessariamente dá para manter a mesma dupla durante muito tempo. Fica uma certa frustração para a gente, porque via que estava dando certo, né? A dupla com o Pavic, mas a dupla com o Jamie Murray também não diria que é uma negativa, né? Pode ser uma coisa boa também. Vamos torcer para que dê certo, como já deu anteriormente. Agora, o que o Diego colocou aí em relação lá ao que aconteceu com o Granollers, olha, isso aí é uma vergonha, né? A ATP vai ter que mudar o regulamento do próximo Final só por causa do que aconteceu nesse jogo. Porque não é possível alguém se retirar, né, do jogo. Não chega a ser WO porque foram pro jogo e se retiraram no meio. Né? Eles se retiraram no tie-break do primeiro set. Mas não, assim, em si, o ato de se retirar da partida de um torneio significa que você está se retirando do torneio. Você está declarando que você não consegue continuar disputando aquele evento, aquele torneio. Tudo bem, é uma fase de grupos e tal, né? Tem um jogo hoje e você pode perder ele e ganhar o jogo seguinte, mas qual que é a lógica de você abandonar um jogo hoje por um problema grave físico e amanhã você poder jogar? Faz nenhum sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. Então, a ATP tem que rever os conceitos dela, tem que rever as regras, porque realmente a dupla do Bruno foi extremamente prejudicada em relação a isso. Era para eles terem passado, né? Eles precisariam só de um set, ou né, que o resultado fosse a favor aí do Granollers, do Zeballos, mas assim, ficou feio, né? Pegou muito mal. Eu não digo que tem uma questão moral ou ética do Zeballos ou do Granollers, entende? A minha discussão e o meu ponto extremamente negativo é em relação ao regulamento da ATP, que é uma várzea o cara poder entregar um jogo, né, seja lá descaradamente ou não, mas assim, entregar, se retirar, falar, olha, não vou disputar a partida, não vou nem jogar a partida, e mesmo assim classificar e poder jogar no dia seguinte. Né? Para mim, se você se retirou do torneio. É tchau e bem, você volta para casa e dá lugar para quem tá lá disponível para jogar. Eu concordo com o que vocês disseram sobre isso. Se eu não me engano, tem alguma regra na ATP que se a pessoa desiste de um torneio em simples por conta de uma lesão, ele não pode jogar duplas se tiver num torneio. Mas eu não tenho certeza. O problema realmente é a ATP. Eu não acredito que tenha sido por má fé do Granollers, que ele tenha sentido a lesão por má fé, mas eu acho que a ATP vacilou em não colocar nada específico disso no regulamento de um torneio tão importante como a ATP Finals,
que a gente sabe que era propício disso acontecer. A ATP vacilou e precisa rever esse regulamento para as próximas temporadas. Já sobre o torneio, Pavic e Soares acabaram sendo eliminados por conta desse problema aí, mas acredito que eles poderiam ter jogado melhor ainda do que jogaram, mesmo ganhando 2 partidas, mas todas as partidas foram para o match tie-break e a gente sabe que os sets, eles contam muito nesses torneios, então eles poderiam ter jogado um pouco mais, mas assim, muito positiva a temporada. Felizmente a gente vai ter essa mudança de duplas, o Bruno vai pro Jamie Murray. Eu realmente não sei o que esperar da dupla do Murray e Soares novamente, mas eu sei que eles se conhecem bastante. Não vai ter tanto problema de adaptação a uma nova parceria. E pode, quem sabe, aí já começar surpreendendo já nos primeiros torneios lá na Oceania. Outra troca que teve foi do Marcelo Melo, que encerrou a parceria com o Lucas Kubot. Eles que venceram o Wimbledon juntos, se eu não me engano. Foi isso mesmo, Wimbledon. Isso. E assim, finalizaram uma grande parceria juntos. Foi um momento muito emocionante. Quando terminou a última partida, os dois venceram na última rodada da fase de grupos. E muitos méritos para Wesley Koolhof e Nicola Mektic, campeões do ATP Finals. Eu, na semana antes do ATP Finals, que a gente teve nosso programa, eu falei que o título ia ficar entre Pavic Soares e Koolhof e Mektic. Sem o Pavic Soares no mata-mata, o holandês e o polonês, holandês e o croata, desculpa, jogaram muito bem todas as partidas, jogaram muito bem na final contra o Mels e o Vasselan, e conseguiram um título que é justo e digno pela temporada que eles fizeram. Eram jogadores que, assim, que antes da temporada começar, você não colocava tanto foco neles como se fossem a melhor dupla da temporada, mas eles surpreenderam, jogaram muito bem, venceram merecidamente o ATP Finals e vão chegar muito forte para a próxima temporada. E que a gente nunca sabe o que esperar nas duplas, né? Para a próxima temporada. Agora a gente não tem os Bryans mais para dominar. Não tem os Bryans mais para dominar. Não tem mais Kubot Melo, não tem mais Pavic e Soares, agora tem Melo e Roger. Você não sabe. Não tem mais o Nestor não tem mais o Nestor no auge. Não tem mais o Nestor, não tem. Como é que é o indiano então, lá? A gente não sabe o que vai acontecer, né? O indiano, Leander Paes. Leander Paes, muito bom. E assim, a dupla, ele tem parecido novos nomes, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer para a próxima temporada. É só torcida pelos brasileiros e torcer também para que o Demo consiga fazer uma grande temporada, assim como o Marcelo. Que negócio, né? Quando você tá lá embaixo, dificilmente você consegue ter um parceiro fixo. Esse é o problema do Demo. Ele tá, como é o nome do holandês que ele estava jogando recentemente? Que é Menderkop, alguma coisa, eu não lembro. Ele tá jogando muito bem com esse cara no final Isso. Eu falei, putz, tem que ficar com esse cara, mano. Aí ele troca de parceiro, né? Não anda. Eu acho que ele tem muito potencial para ser duplista de ponto, o Demoliné, né? Tem mesmo, mas é que é isso, né? Não tem. Não desenvolve com parceiro. Não tem a oportunidade, né? Da dupla. E aí prejudica muito. Uma coisa, eu acho que o Melo tem mais condições. O Melo vai jogar com o Vasselan agora, se eu não me engano, né? Pelo que eu vejo, o Melo tem mais condições. É com o Roger. É com o Roger Vasselan, né? Roger. Não, Roger mesmo. Jean-Julien Roger. Jean-Julien Roger, que é parceiro do Vasselan, né? Eu acho que o Melo tem mais condições de se dar bem do que o Murray com o Soares. Eu vou torcer, porque é uma dupla que já deu certo, mas eu não gosto dessa coisa requentada. Não sei, sabe? É uma dupla que terminou, atingiu o auge muito rápido e só foi caindo. Em 2016 eles ganharam o Australia Open, o US Open,
Fizeram 2017 muito bem, 2018 já foi começando a cair, aí 2019 até parou no meio, né? Mas vamos torcer pro Bruno. Torcer pro Bruno jogar mais com o Marcelo também, porque ano que vem é um ano olímpico, não foi este, né? Sempre falta alguma coisa quando eu vejo o Soares e Melo jogando, né? Seria interessante mesmo se eles vão, né? Mas é que assim, eles rendem melhor, né? Acho que o estilo os dois são para outros tenistas, os dois juntos não funcionam, né? Atualmente... não combina tanto quanto eles combinam com determinados outros estilos de jogo, né? Aliados aos deles. Eu acho o Marcelo um dos melhores tenistas de duplas que eu já vi, falando sem a nacionalidade, assim, tenista tático, defensivo, cobre muito bem a quadra. Qualquer parceiro que for jogar com... Qualquer parceiro de duplas deseja ter o Marcelo Melo como parceiro, né? Qualquer tenista deseja ter o Marcelo Melo como parceiro, né? De holandês. Um relato disso, Diego, foi a Teliana Pereira jogando duplas mistas com ele em 2016, velho. Chegaram a ganhar uma partida juntos. Mas eu queria Stefani. É engraçado que a dupla ali era pra ser Stefani e Soares, né? Faz sentido. Porque, apesar que a Stefani era mais imatura. A Luísa. Porque o Bruno joga melhor mistas do que o... Dificilmente vai jogar as Olimpíadas. É verdade. O Bruno joga melhor mistas do que o Marcelo. Não sei, acho que faltou pensar ali nisso. Né? A Teliana não é o jogo dela. O jogo dela não é para duplas ali. Né? Falta um pouco mais de jogo de rede. É porque em 2016 ainda não tinha a Luísa, né? Então entrou a Teliana, que era a melhor ranqueada brasileira. Ela tinha outra tenista junto com a Teliana. Quem era? Era a Bia, acho que era a Luísa. Não, a Paula Gonçalves. Gonçalves. Isso. A Luísa ainda então, não é. Aí eu vi um comentário na época que eu concordei que o Bruno, a dupla deveria ser outra, porque o Bruno joga muito bem em duplas mistas. E a Paula tinha um jogo melhor de duplas do que a Teliana. Ele apostou na experiência, porque o Marcelo era o número 1 do mundo, porque o João, né, que era o técnico, porque a Teliana era o número 1 do Brasil, né? E apesar que duplas mistas é aquilo, né? Muitas vezes acontece, muitas vezes não acontece. Só Hingis e Jamie Murray que eu vi ultimamente aí, né? Ganharem seguidamente, né? Gente, acho que é isso, né? Eu vou mandar uns abraços aqui especiais, né? Pra gente encerrar, né? E a gente vai fazer, pessoal, um programa de como é que é? Retrospectiva, né, da temporada 2020 ainda. Lá desde o Australia Open, vamos falar algumas coisas da pandemia, que é uma temporada atípica. Começou, acabou, depois voltou e encerrou no Finals aí, né? Eu quero mandar uns abraços especiais. Um abraço para o meu ex-aluno, o Andrew, né? Dei aula para ele em 2011, né? Engraçado que eu dava aula de informática nessa época, num colégio particular que o Andrew fazia 9º ano, se não me engano. Olha como eu estou ficando velho, né? Hoje ele é formado em Química, né? Mas é isso aí, como professor, torço para todo mundo ir bem. E o Andrew, eu ficava dando aula, eu lembro disso até hoje, era o Wimbledon 2011, eu dava aula de manhã para ele, ficava com o computador ligado ali com uma janelinha lá no Tênis Brasil, no Tênis News, vendo os resultados, né? Eu ficava um olho na aula, um olho ali nos placares. Um abraço para o Vinícius Santos, para o Amádio, para o Renan, para o Croata, para o Roger Wendel, para o Felipe, para o Kleber, para o Thiago Amaral. Um abraço para o Balta, obrigado, Balta, pela força. Depois a gente vai divulgar lá no Twitter a causa do autismo. Também dei aula para alunos autistas, sei como é que é importante ter essa conscientização. E vou mandar um abraço especial, porque a gente está divulgando muito no Twitter os nossos podcasts, né, e comentando alguns jogos. Eu percebi que quando você clicar na hashtag, todo dia a gente estava clicando nessa hashtag aí do Tênis no Sport TV, que era a hashtag do Finals no Sport TV, e aí eu vejo sempre as mesmas pessoas comentando ali, né? E é um grupo de meninas comentando, né? Eu marquei o nome delas aqui, né? E vou mandar um abraço, tá? Simone, Tina, Marcela, Paola,
Rose, Luciane, Adriane, acho que é isso, tá? Um abraço pro perfil lá que sempre interage, o Diógenes e o Grande Willy 1. É um perfil que interage, não sei se é homem ou se é mulher. Mas um abraço para essa galera aí que sempre dá uma moral pro nosso podcast, tá bom? Raquete na mão, perfil muito bom. Camila, eu esqueci o nome do rapaz, ver se eu lembro. Camila e Pedro Petrachini e Camila Delmanto. Um abraço para os dois que fazem um perfil muito legal, que é o @raquetenamãobr, tem Instagram também, eles têm podcast, né? E é uma página muito legal de tênis que eu não conhecia antes da gente fazer o podcast, né? É isso aí, esses são os abraços. É isso, gente. Mais uma vez, obrigado aí aos amigos pelo podcast, a todo mundo que acompanha e que fortalece a gente aí ao longo dos dias, das semanas e dos programas. Vamos em frente, né? Nossa primeira temporada aí com o podcast, primeira temporada que a gente acompanha aí, passando para vocês o máximo possível seja de conhecimento, seja de torcida, seja de comentários, seja de crítica, elogios, coisas do gênero, que a gente possa aí entrar na próxima temporada firme e forte também. Claro, a gente ainda vai fazer aí o podcast de retrospectiva e fechamento da temporada como um todo, mas a gente se despede aí da elite do tênis com esse Finals. O ATP Finals aí fecha a temporada com chave de ouro. Foi um baita torneio. Acho que o melhor jogo que eu vi da temporada foi Nadal e Thiem desse Finals. Foi insano. Então valeu demais. Medvedev, robozão, se tornando aí cada vez mais consolidado para ser um possível número 1 e o maior russo da história. Vamos que vamos. Muita coisa boa vindo por aí. WTA também vai voltar em breve, né? Não teve finals, né? Por isso que a gente não comentou nada, tá? Né? Só contextualizando. O Matheus, se quiser falar um pouco a respeito, mas o WTA não teve, né? Não, Associação só uma coisa, Rafael. A gente acertou. Sabalenka. É verdade. Sabalenka. Pra quem não sabe, gente, a tenista que eu mais gosto aí é a Kvitova, né? Só que a Kvitova já tá na curva pra baixo, né? O Matheus é a Bia, né? Bibi. A Arina ganhou. Tem a Andreescu. E a Ana Konjuh. Sim. E deixar também uma ressalva aí que o do Sinner, né? Que foi campeão Ganhou também Sofia, da ATP, né? Ganhou Sofia, ATP 250, quebrou aí o jejum de ATPs, né? Entrou no mundo do hall dos campeões de torneios ATP. Esse também tem um futuro aí grandioso pela frente. Vamos que vamos. Valeu. Valeu, gente, por acompanhar nosso episódio. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Queria mandar um abraço para o pessoal do Potes Mais, que está dando um apoio legal para a gente também. A gente está divulgando nosso podcast lá no site. Tem algumas pessoas que estão acompanhando, o pessoal dos grupos no Facebook também que estão acompanhando a gente. Um grande abraço. Eu queria deixar uma mensagem aqui especial, né? Porque nessa segunda-feira que a gente está gravando, Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers estão jogando na NFL. E a primeira vez que todos os 12 árbitros em campo são negros. E teve na última semana, o Dia da Consciência Negra, um episódio terrível com uma pessoa negra numa loja da Carrefour. E eu queria deixar esse recado, né? Que a gente está lutando muito pela igualdade racial. E as pessoas e a sociedade, ela precisa começar a viver em sociedade. Precisa começar a amar mais o próximo, independente da sua cor, da sua religião, da sua maneira de agir, da sua orientação sexual. E o respeito e a igualdade de condições para todo mundo, eu acho muito importante. Isso é um recado que eu queria deixar nesse final de podcast para todos vocês que estão acompanhando. Boa, belas palavras, Matheus. Parabéns. Batendo palma aqui para você. Né? De se solidariza aí com a causa, certo? E é isso aí, gente.
Aproveitando, Fala agora. Aproveitando até, né, em relação ao exemplos aí que a gente tem no próprio tênis, não necessariamente em questão racial, mas quem dera se todo mundo fosse gigante de alma e coração, quanto é o Schwartzman, independente do tamanho, né? Quem dera se todo mundo lutasse, se entregasse 110% também pelas causas que não são só baseadas no próprio umbigo e no próprio desejo pessoal. Certo. Gente, vamos encerrar aqui o nosso episódio, nosso quarto episódio. Parabéns pro Medvedev. A gente volta daqui 2 semanas, né? Agora a gente vai fazer um resumo da temporada, como eu falei, e voltamos aqui com uns programas especiais até o final do ano, antes da grande temporada começar lá na Oceania. A gente não sabe direito se vai começar, a gente vai informando vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigado por ouvir a gente. Valeu!